Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Contrafluxo para falar sobre caminhos para ressignificar e romper os ciclos de violência contra a mulher. Tema extremamente relevante que a gente precisa falar muitas e muitas vezes. De princípio, vou logo pedir a vocês para curtir, compartilhar, divulgar bastante esse episódio, porque o que a gente vai falar aqui hoje é de extrema relevância e se a gente gravar 50 episódios sobre isso ainda é muito pouco. Estamos aqui na mesa com 3 mulheres maravilhosas e potentes para falar sobre esse assunto. Eu sou Carla Borba, advogada, expert em processos sobre a ótica de gênero, mestra em família e na sociedade contemporânea e especialista e professora também na área. Eu sou Tatiane Pereira, agradeço imensamente esse convite de estar aqui hoje. Sou especialista em ciências criminais, mestre em direito, advogo nessa área de violência doméstica contra a mulher, sou bem atuante nessa área. Já sou advogada criminalista há 13 anos. Espero contribuir hoje um pouco aqui com vocês do meu conhecimento. Olá, eu sou Andréa Sandoval Padovani, sou psicóloga, sou especialista em psicologia jurídica, mestra e doutora em psicologia social e atuo, com o tema de mulheres vítimas de violência, entre outros temas na área social. E eu estou muito feliz de poder estar aqui e espero contribuir. Para dar esse pontapé inicial aqui na nossa discussão, eu queria puxar um tema que a gente tem falado muito, ultimamente, até partindo de uma série que foi muito comentada, por todos em diversos vieses do assunto, que foi a série Adolescência. Mas a gente aqui pode partir de um ponto de diversos que tem ali para a gente poder comentar a respeito. São os grupos de ódio contra as mulheres, de disseminação de ódio contra as mulheres, de misoginia, que na série é trazido como os incels, os red pills, mas que isso se estende a muitas outras coisas, na manosfera, como chamam, e que acabam disseminando mesmo, e fortalecendo esse ódio contra as mulheres, que é a misoginia. Então, partindo daí, eu queria dar a palavra à Andréa, e trazer um pouco desse contexto cultural e histórico da violência em si. Quando nós pensamos, sobre a violência, nós não podemos perder de vista que nós, mulheres, homens, crianças, enfim, adolescências, elas fazem parte de algo maior, algo que é cultural, algo que é social, algo que é histórico. E a violência contra a mulher, ela é histórica, ela não é algo atual. Hoje nós temos uma proporção maior, talvez, em virtude das redes sociais que colocam isso em uma dimensão que nós nunca tivemos antes. Uhum. Antes, essa violência ela estava no ambiente privado, hoje ela está no ambiente público. Mas a violência em si, ela faz parte de uma história. O machismo tem contribuído ao longo da história sobre isso e nós ensinamos isso às nossas crianças, às nossas adolescências, a como lidar com o outro. E aí ensinamos, portanto, como lidar com as mulheres. Então, nós não podemos perder de vista que a série traz muito isso. A violência na série, ela vai além dessa violência dos adolescentes, meninos contra as meninas. Ela mostra, inclusive, uma violência dentro do ambiente escolar, sim, por exemplo, que é uma violência não tão explícita, talvez, uma violência sutil, mas a violência da negligência, a violência do abandono, a violência da própria falta de discussão sobre esse tema. E a adolescência, ela acaba se colocando mais vulnerável diante disso. Por quê? Porque nós temos a questão do pertencimento, então adolescentes querem pertencer. E aí, a partir do momento que esse adolescente cola, como eles mesmos dizem, com algo, com o que ele se identifica, ele acaba se sentindo pertencente a esse processo. Uhum. E aí, esse processo, ele é um processo violento. Uhum. Mas nós não podemos discutir a violência, seja em que nível for, e seja que tipo ela for, não só em relação às mulheres, mas todo tipo de violência, sem pensar que as nossas relações têm se dado de forma violenta. Tem se dado em vários ciclos e em vários níveis de forma violenta. Sim.
E isso a gente fica muito perceptível, né? O quanto temas relacionados à violência, eles tendem a ter muito mais engajamento, Sim. né? Tanto na mídia comum, em televisão, em telejornal, quanto, né, em redes sociais de uma forma geral. Sim. Quantas notícias, né, a gente vê no dia a dia de violência praticada não só contra a mulher, como você traz, né, de uma forma geral. De pessoas contra pessoas, enfim, e não vê tantas notícias positivas, assim, digamos. Por quê? Porque engaja mais, porque essa vende mesma mais. violência vai se reverberando, vai reverberando e vai se repetindo ao longo de uma semana, e aí nós vamos tendo a noção de que a violência é a forma de relação. Exato. A violência é a forma de ser e estar no mundo. É muito enviesado. A violência psicológica e patrimonial como presságio do crime. Quando a gente traz crime aqui, é o feminicídio, né, que infelizmente, a ponta, digamos assim, é o final do ciclo de violência, o triste fim do ciclo de violência que muitas mulheres acabam passando por isso, por não conseguir, né, sair desse ciclo de violência. E também outros crimes, né, que entram aqui. A violência contra a mulher, ela não começa com o tapa, ela não começa com o feminicídio, né, com as violências físicas que a gente fala. Sim. Ela tem uma história dentro daquela família ou dentro daquela relação ali, às vezes até no ambiente profissional, onde a gente vai percebendo que ela começa, em geral, com a violência psicológica. Nas interrupções de falas de mulheres, nos questionamentos sobre o que ela às vezes já tem habilidade técnica de se manifestar sobre uma posição, de falar com segurança de algum tema que ela tenha, né, certeza daquilo. E esse processo psicológico, ele é muito sutil. E às vezes muitas mulheres nem percebem que estão sendo controladas, que aí podem até estar já gerando até um processo financeiro. E aí vem um controle financeiro como um processo psicológico, mas também de uma violência financeira. E aí a gente vai tendo uma construção de escadinhas de violência até chegar na violência física e no último, que seria o feminicídio. Então, o feminicida, né, o homem que vai cometer aquele crime, ele não vai simplesmente no dia acordar e vou matar. Não, ele já fez vários ciclos ali de violência. A mulher muitas vezes está naquele cenário sem perceber que está sendo vítima. Muitas vezes a gente quer gritar para aquela pessoa e falar, você está percebendo o que está acontecendo? E essa pessoa não percebe. E é o que eu sempre falo, a gente tem que continuar por perto dessas pessoas, continuar falando sobre esses temas, explicar os conceitos, né, do que é essa violência, para que a gente possa combater. Eu acredito muito que a gente só combate e só reconstrói estigmas sociais quando a gente dá nome a eles. Então, hoje, essas violências já estão construindo, inclusive na lei, né? Há poucos meses atrás, começou-se uma discussão sobre a violência vicária, que seria a violência que as mulheres estão começando a sofrer como uma transferência para os filhos. Então, aquela violência acabou, doméstica, a conjugalidade, continua a parentalidade. E os processos judiciais estão sendo movidos em nome daquelas crianças ali de guarda e pensão, mas é como se fosse uma projeção daquela violência que lá atrás era direta com a mulher. Que todo mundo, toda aquela família acaba envolvida nessa violência e sofrendo essa violência. E isso vai se construindo, vai se construindo, e aí não tem eu falo assim que não tem um início e um fim e, às vezes, limitação do que é cada tipo de violência. A violência psicológica, ela pode estar muito ligada à violência patrimonial. A violência... Ela pode, fiquei aqui pensando, às vezes ela está muito revestida de cuidado, né, Carla? Então, assim, eu estou cuidando de você. Isso. Então, a superproteção revestida de violência, né? A gente escuta muito isso. Mas ele está se preocupando comigo, ele está cuidando de mim. Isso é amor. Quando, na verdade, não é proteção, é controle. Exato. Com quem você anda, afastando dos ciclos familiares. Quantas mulheres, nosso escritório, a gente atua sobre ótica de gênero. Então, às vezes, a gente vai fazer até um divórcio consensual e aquele casal vai juntos para fazer o divórcio. E aí, depois, eu faço de alguma forma para atender só a mulher e só o homem, né? E aí, falando de uma relação heteronormativa. E aí, quando eu tô só com essa mulher para atender, e ela me fala coisas que não foram faladas naquela outra reunião. E aí, o que eu percebo, que eu falo assim, mas isso também é perverso, isso é violência, isso não é... Ele tá te obrigando a assinar o documento, isso já é uma violência patrimonial, para você renunciar a algum direito. Sim. E aí, a gente vai percebendo que dentro, às vezes, de um cenário que teria só um caso de violência, vai ter 4, 5 por trás. Sim. Porque é um cenário, na verdade, é o combo, né? Muito, muito raramente a pessoa só vai sofrer um.
E essas Geralmente consequências sangram mesmo. Exatamente. E as mulheres vão trazendo essas dores, né, para questões. Realmente, eu falo assim que são doenças realmente psicológicas, mas que podem realmente transformar em doenças. Quantas mulheres estão sofrendo de câncer, de mágoas, de questões psicossomáticas, né? Exato. Por conta dessas dores das violências. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema para tentar construir até uma rede de apoio para que as pessoas naturalizem que essas violências não são normais, mas naturalizem que a gente precisa combater. Isso. E como isso é tão enraizado culturalmente, então essas mulheres, elas vivenciaram possivelmente em suas famílias violências Exatamente. parecidas. Mas como está posto nas famílias, então elas continuam não percebendo como violência porque viram suas mães, suas avós, suas por isso. tias Passando pelas mesmas situações, né? E aquilo não era discutido como violência, né? Um tempo atrás, se nós pensarmos, isso nem era questionado como uma violência. E ainda vejo uma culpa muito grande de identificar essas pessoas como agressoras, Sim, como criminosos. sim. E aí muitas mulheres, quando eu falo assim, olha, o que ele tá fazendo com você, isso não é aceitável. Ah, ó, doutora, mas ele é uma pessoa do bem. E eu falo, vamos parar de rotular isso de que a pessoa é do bem ou do mal. Todo mundo pode ser Exatamente. do bem e fazer coisas muito erradas, e todas as pessoas do mal podem fazer até alguma coisa boa. Vamos esquecer. Ah, Vamos porque esquecer essa ele fez dualidade. isso, ele me bateu e tal, mas ele é bom pai. Aí eu ainda brinco, vamos ver se ele é bom pai agora. Se quando divorciar, ele vai continuar arcando com as responsabilidades dele. Exatamente. Mas eu percebo muito essa dualidade, né? Das pessoas quererem, mas ele fez isso, então agora ele não presta pra nada. Não. É enxergar aquela sombra, aquela luz daquelas pessoas que eventualmente estão ali naquele ciclo de violência e até entender por que a mulher se submeteu a isso. Sim. Porque só assim a gente vai ter a cura e, na verdade, eu falo assim que é a alforria real. Sim. É verdade. É entender por que ela ficou naquele se ciclo, de perceber. entender as raízes dessa questão. Então, por isso, aqui em Salvador, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que é 24 horas, qualquer mulher que estiver sentindo até que está em sob violência, ela pode ir na casa, é público, né? Não paga nenhum tipo de valor. E ela vai ter o acompanhamento, principalmente, não é só jurídico, é psicológico. Porque essa mulher precisa desse amparo, Sim, né? claro. Para conseguir se reconstruir. Lógico. É aí que ela vai conseguir realmente romper esse ciclo de Sim, violência, sim. né? E assim, você trouxe a questão do feminicídio, Carla, como o fim mesmo, né? Infelizmente, né? O trágico fim desse ciclo de violência e que não começa, geralmente não começa com o feminicídio, né? É toda uma construção. E assim, eu tenho uma visão em relação ao feminicídio, né? Enquanto interessada pela área e leio e fiz o meu trabalho de conclusão em cima disso, eu tenho uma visão do feminicídio que é o seguinte: o feminicídio, ele é um crime construído dia após dia. Sim. E aquela mulher que está ali do lado daquele homem, né, que vai tirar a vida dela, que às vezes é o companheiro, né, que pode ser um namorado, um noivo, um marido, às vezes não, às vezes é um pai, às vezes é um irmão, um primo, alguém que está ali por perto, mas de qualquer maneira é alguém do convívio próximo dela, né, que vai vir a cometer esse crime em um determinado momento, depois de diversos ciclos de violência já terem se instalado ali, né? É um controle, é o que a gente trouxe aqui, que começa lá com, mas por que você vai usar essa roupa? Você não precisa usar a roupa dessa forma, né? Você tá saindo comigo, eu já te acho bonita de qualquer forma, não precisa usar essa Me roupa. permita até uma fala que, assim, essa desqualificação das pessoas queridas da mulher. Sim. Afastar essa mulher do ciclo familiar, das suas Das amigas, amizades. de sua Isso. mãe, de seu pai, de todo, ninguém presta, só ele, Alecrim, presta. Isso é um processo de violência psicológica para exatamente inserir aquela mulher naquela bolha Exatamente. e ela não ter a rede de apoio. Isso. Isso é E muito eles sério. vão, essas pessoas que cometem esses tipos de violência, e aí a gente traz aqui um pouco mais para essa questão mais de parceria de homem e mulher mesmo, né, de um início de uma relação afetiva violenta, que eu já vi com pessoas próximas a mim, inclusive, que é como se eles fossem testando o terreno. Né? Então, eles começam testando assim, a mulher fala, hoje eu vou sair com minhas amigas fulana, e aí ele já, poxa, mas a gente não se viu a semana toda, a gente só tem o final de semana para estar junto, para que você vai sair com suas amigas, você sai outro dia, saia comigo, fique aqui comigo, a gente vê um filme, fica aqui junto. Aí ele já testa para ver se ela vai falar assim, não, mas eu marquei com minhas amigas e eu vou.
E ela vai. Então, ali, muito provavelmente, aquele homem que é controlador, que tá ali já querendo entrar naquele ciclo, ele já nem fica. Muito provavelmente, ele já nem vai ficar naquela relação. Um alerta. Mas, exatamente, ele já tá dando uma bandeira vermelha dele. Mas se ela disser assim, é mesmo, você tem razão, eu vou desmarcar com as meninas e vou ficar com você. Ele já ganhou um primeiro terreno. Ele já avançou. Então, ele já sabe que de uma próxima, ele já vai poder avançar um pouco mais. Aí, ele já vai falar da roupa. Sim. Aí, depois, ele já vai falar de alguma outra coisa. Não vai pra casa de sua mãe, não. Fica aqui comigo. E depois começa a desqualificação das pessoas. E ela continua. Então, esse é o ciclo de violência que, com suas sutilezas, vai se instalando. É no cotidiano que a violência se dá. Na sutileza de uma proteção, que na verdade de proteção não tem nada. Ciúmes excessivos e controle. É tudo oriundo da questão do machismo estrutural mesmo, né? Da forma que foi implementada culturalmente a violência contra a mulher. E puxando isso para o lado do direito, o próprio direito sedimentou essa violência, né? Confirmou essa violência. Tinha extinção da punibilidade para o estuprador se casasse com a vítima. Então, assim, é algo cultural e algo que a própria lei trazia essa desigualdade de gênero. Então, é muito difícil uma mulher atualmente já, com todo esse arcabouço, toda a evolução que teve, já identificar no primeiro momento que está sofrendo violência. Então, infelizmente, a violência psicológica mesmo, ela não é detectada logo de início. A mulher só vai perceber que ela estava sofrendo um tipo de violência psicológica quando avança, quando já está numa violência física, quando já vai para uma agressão verbal, né? Uma ofensa, uma difamação. Até xingamentos. Exatamente. Não é nada demais. O que é que tem que xingar? A brincadeira, a brincadeira. E às vezes até numa briga, mas foi no calor da emoção. E banalizar uma violência de desqualificação. Isso. Exatamente. Diminuir, né? Isso. E o que acontece? As mulheres, né, principalmente, né, das gerações antigas, né, nossas mães, nossas avós, viveu sem poder trabalhar, porque era dependente financeiramente de um homem. Então, isso foi reproduzindo na sociedade, né, se reproduzindo a cada dia mais. E hoje, o que acontece? As mulheres que mantêm um relacionamento ainda, que depende financeiramente de um homem, e ela sofre violência, muitas vezes já com filhos, né, ela fica impedida de sair daquele ciclo, muitas vezes porque nunca trabalhou, nunca estudou, né? E ainda tem o filho também para dizer, poxa, e agora? Meu filho também vai sofrer, né? Então, pelo filho eu vou continuar, por meu filho eu vou continuar. Só que aquilo ali pode resultar no ápice da violência, que é o feminicídio. E muitas vezes o feminicida, ele nem considera o próprio filho. Tanto que tem mortes também do próprio filho, né? Ou na mata a mulher e mata o filho, ou na frente do próprio filho. Então, é uma situação muito complicada, muito difícil de sair desse ciclo. Então, o primeiro ponto é ter uma rede de apoio. É necessário uma rede de apoio. É necessário buscar uma amiga, um familiar, alguém que incentive a sair desse ciclo. Só que, infelizmente, o que acontece na prática é o inverso. Exato. Os familiares dizem assim, poxa, realmente não termine não, né? Você tem um filho, isso é coisa de homem, isso é coisa de homem, isso é não, banalizam. Então é muito complicado uma mulher conseguir sair disso, sendo que a própria família não apoia. Exato. Né? As pessoas que estão ali ao redor, poxa, se eu fosse você, eu não terminava um relacionamento de tantos anos. Né? Já com filho, né? Você dependendo financeiramente dele. Porque muitas vezes a pessoa precisa realmente até cair de forma, né? Vamos dizer assim, regredir de forma financeira, né? Matricular um filho numa escola mais barata ou pública, para se readequar e sair daquele ciclo de violência do que permanecer naquilo e terminar na pior tragédia que é o feminicídio. Exatamente. Então é muito complicado hoje em dia. Então hoje as mulheres, algumas ganharam sua força, seu destaque, trabalham, estudam. E por que essas mulheres? Isso não estou dizendo que essas mulheres não vão sofrer também esse tipo de violência. Porque pela questão cultural, essas mulheres que hoje são independentes também podem sofrer violência. Também podem. Né? A violência, ela é democrática, infelizmente, né? Exatamente. Porque ela alcança todas as mulheres, independente de classe social, raça, etnia. Inúmeras clientes que são médicas, que são juízas, que são... Sim, que eu acho que é outra coisa importante para desmistificar, né? Não é sobre grana, não é sobre a questão, a força econômica, não é
Né? E a dependência também emocional. Sim, sim. Porque quando a gente vai para a violência psicológica mesmo, que muitas vezes é o ciúme, o controle excessivo, às vezes a mulher pensa que aquilo ali é realmente cuidado e que, poxa, como é que eu vou encontrar uma pessoa, né, que tenha esse cuidado comigo, como ele tem? E às vezes o próprio homem diz isso. Você não vai encontrar ninguém como Ninguém eu. vai te querer. É verdade. Ninguém vai te querer, né? Então, eu sou muito bom pra você, porque eu sou assim, sou assado e tal. Então, tenta o tempo todo, até incutido na mente daquela mulher, que ela precisa dele. E aí vem também a questão da dependência emocional. É uma manipulação. É uma muito grande. manipulação Além em dos todos estigmas os também sentidos. religiosos, né? Às vezes a Sim, cultura, nossa, a a crença. independente de qual religião seja, como se tivesse que passar por isso. É um karma. Eu já ouvi de todas as religiões. Sim. Eu vi uma vez do espírita, não, eu tenho que passar por esse karma, porque eu ouvi em um lugar Sim. que é isso que vai me fazer me O casamento não Exatamente. pode ser Não, finalizado, o Deus ou cristão, uniu, o ou homem não católico, na separa. igreja eu vou permanecer casado e tal. E eu falo, nossa, então as pessoas acham que estão Independente. aqui para sofrer. E é triste isso, Exatamente. porque as mulheres foram criadas, educadas, socialmente falando, como se tivessem que carregar barras. Isso. E aí, inclusive, uma mulher que quebra esse ciclo e busca uma felicidade, uma alegria, ela é muitas vezes também o quê? Julgada. Julgada. Isso. E julgada Exatamente. pelos próprios familiares. Pelos próprios Ah, familiares, sim. e ela é como se fosse uma erva Pra daninha. sociedade, Eu brinco que quando eu me é. divorciei do meu primeiro casamento, eu tive muita dor com uma coisa, algumas coisas, mas uma me doeu muito. Grandes amigas minhas, eu percebia que os companheiros não queriam que elas andassem comigo. Sim. E é como se eu fosse a pessoa que fosse Mau influenciar caminho. Sim, o mau caminho. Só que perceba que é E o que é o mau interessantíssimo. caminho, né? Que, na verdade, eram pessoas que viviam relacionamentos abusivos de verdade, e vivem até hoje. Sim. Então, é como se a gente tivesse, nesse tipo de roda, inclusive, provocando a desestruturação familiar. A visibilidade da violência, A gente na quer que verdade. as famílias sejam funcionais. Exatamente. E não necessariamente mantendo um casamento para manter uma escola particular, para o filho ter tais e tais esportes e tal curso de inglês, e a criança tá vivendo ali, o adolescente, uma verdadeira tragédia social, que depois ele vai ter grandes questões psicológicas lá na Exatamente. frente, E até que vão voltar até pro o que a gente... Como é que chama? o filme da série Da série Adolescência. Exato. Que a gente não imagina qual é a raiz daquilo ali. A gente não sabe. Não sabe. Exatamente. Acabou, E fiquei que curiosa. sabe- Eles esse podem adolescente- reproduzir. Ou essa criança, exatamente, né? Vão chegar lá na vida adulta reproduzindo o que viu em casa. Sim, Pode ser que não, pode, porque Sim, aí tem milhões nós de não questões, né? sabemos. Que são transversais a isso. Mas pode sim, né? Chegar lá na frente e reproduzir. Quantos e quantos e quantos casos aí a gente conhece, né? De serial killers, a gente vai botar assim, de pessoas, né? De homens que saíram matando aí várias pessoas. E quando a gente vai estudar lá o histórico, a gente vai ver, né? O que acontecia com essa pessoa lá. O que ele passou, né? Pô, exatamente, não justifica, mas explica, Sim, né? sim. Não justifica, porque nada justifica o que, Mas o que essas tudo tem pessoas uma fazem. história, né, Mas pra tudo chegar tem lá. uma história, exatamente. Todas as crime tem uma pessoas história. têm suas histórias, Exatamente, né? então tudo parte de algum lugar, né? Que nos De onde atravessam. vai saber o que aconteceu lá na infância daquelas pessoas, o que essas pessoas viram e viveram e passaram. Né? Isso é mais do que comprovado, que a maioria dessas pessoas que chegam a cometer esse tipo de crime sofreram diversos tipos de violência. Na infância. Na infância. A violência, ela é um Eu ciclo. lembrei. Ela Como é você trouxe cíclica. a princípio, Então, né? ela vai se mantendo a partir desse ciclo. Exato. Claro que nós jamais podemos dizer que todas as pessoas que sofrem violência serão violentas, porque nós não temos acesso. Eu sempre brinco, né? Nós não fazemos uma pesquisa. Você sofreu violência? Não. O que chega para nós são as pessoas que se tornam violentas e a partir disso nós sabemos que elas sofreram violência. Ou pessoas Exatamente. feridas, pessoas com complexos, sim, com seríssimos, grandes que traumas e que não sabem lidar, né, com as e suas que se emoções. tornam agressivas e se Sim. tornam pessoas difíceis, né? Sim. Como a gente fala, difíceis de lidar. Eles só porque- sabem se relacionar via Violência. Violência. né? Porque Aprenderam, vivenciou a exato. vida inteira aquilo ali. Nós estamos falando até das próprias mulheres. As mulheres muitas vezes viram isso em seus lares e também acreditam nessa proteção, Isso. né, nessa violência fantasiada de proteção, porque também vivenciaram isso, porque também viram isso, né, nas suas histórias. Então, Isso. é um processo muito difícil. Trazendo a sua fala com a de Tati, que ela trouxe aí em relação, né, à família, que é muitas vezes a própria família daquela mulher
apoia, entre aspas, né, que ela não saia daquela relação, que ele é um homem, isso é coisa de homem, ou é sua família, você não pode sair assim. E na minha pesquisa, né, do meu trabalho de conclusão, isso ficou muito evidente, né, na parte da conclusão mesmo, das considerações finais, de que a rede de apoio era praticamente inexistente, né, dentro dos relatos que eu coletei, né, com os quais eu trabalhei. Então, a rede de apoio foi citada 1 ou 2 vezes dentro de 75 relatos, né, de que existia ainda uma rede de apoio, porque o que é essa rede de apoio? São os amigos, é a família, que a própria relação violenta, o próprio ciclo de violência já mina, que foi o que a gente já trouxe aqui. Lá no início ele já minou, né, que é para onde essa mulher tem para onde correr, caso, né, ela perceba lá na frente que ela não vai poder mais continuar ali. Só que já não existe mais essa rede de apoio. Exatamente. A família já está distante, os amigos já não tem mais contato nenhum. E para onde é que ela vai? Vai continuar, porque é o que ela tem. Quando ela resolve quebrar isso, é quando busca, não sei, um amigo ou outro que ainda permanece com contato, ou então um local como Carla trouxe aqui, né, que tem aqui em Salvador, que é muito difícil, né, um apoio, enfim, social. Ainda que seja gratuito. Mas é difícil a mulher hoje fazer isso. E que hoje está tendo uma reformulação, inclusive, dos profissionais que atuam nessa área. Porque lá atrás, a gente não tinha nem sequer profissionais para lidar com esses problemas. Sim. Muitas vezes minimizavam aquilo ali, culpabilizavam a própria vítima. E o que foi que você fez? Né? Não importa. Isso. Ela pode ter feito o que fosse, não justificaria aquela violência. Com certeza. Né? Então, assim, as pessoas ainda hoje ainda culpabilizam, mas hoje ainda a gente tem, né, todo esse preparo também dos profissionais. Sim. Temos até, inclusive, resoluções do CNJ, o protocolo de julgamento sobre a ótica de gênero, para os juízes julgarem sob a ótica de gênero. Sim. Que a coisa era tão grave que até na própria mesa de audiência, as vítimas de violência eram revitimizadas na mesa institucionalmente violentadas. Infelizmente. Tati, você estava falando em relação às questões, né, de como era antigamente. Eu estava lembrando aqui também que, pesquisando, né, sobre o tema, eu fiquei muito assustada, né, de ver algo que realmente me pegou desprevenida, que até pouquíssimo tempo, né, atrás, ainda era utilizado, né, por advogados de defesa dos agressores a legítima defesa da honra. Infelizmente. Isso, aí a gente não está falando aqui de 1995, não. A gente está falando de passado. Agora. Ano passado, retrasado, se eu não me engano, foi 2023. Final de 2023. Exatamente. Sim. Ou seja, como assim ainda agora, praticamente, a gente ainda está ouvindo falar sobre legítima defesa da honra? O que seria isso, né? Que honra é essa? Fale você, até melhor que eu. O que é essa legítima defesa da honra? Na realidade, isso até culmina hoje em dia, né, de ter agora um delito autônomo, pra gente chamar de feminicídio. Sim. Porque muita gente jogava na vala comum os feminicídios, né? Ele era colocado junto com os homicídios. Sim. E muitas vezes um homicídio privilegiado. O que é isso? Matou por paixão, no calor da emoção. Porque foi traído. Porque foi traído, encontrou a mulher com outro, enfim. Então, isso até outro dia, como você mesma disse aqui, e ainda tem gente resistente a essa mudança, né? Deus. Porque aí já vem um outro paralelo, porque lá no Tribunal do Júri a gente tem um princípio da plenitude de defesa. Sim. Tudo pode ser, né, arguído em favor da defesa. Mas a questão toda não é retirar um argumento de defesa, é retirar um argumento que não cabe mais no nosso ordenamento jurídico. Não existe legítima defesa da honra do homem. Do homem, porque da mulher não tinha. Né? Legítima defesa da honra do homem. Exato. Então, assim, o homem era traído, matava, e ainda tinha um homicídio ali privilegiado com causa de diminuição de pena. Muitas vezes era até absolvido. E aí eu conto, inclusive, ainda lá como estudante de direito, eu estagiei em vara do júri, né? E o que me causava indignação era os advogados gritando: imagine a sua mulher te trair e tal. Eu falei, aí eu ficava, meu Deus, mas ela tomou 15 facadas. Sim. 15 facadas. E é simples isso se nós trocarmos. O amor não mata. Não. O amor não mata. Quem mata é o ódio. Então, assim, aquilo ali não cabia mais, né, no nosso ordenamento jurídico. E é realmente lastimável. É muito cedo. Exatamente. E é fácil reconhecer se nós invertermos os papéis. Então, se uma mulher
mata um homem no calor da emoção, Perfeito. por ele ter traído, né? Por ela ter sido traída. Né? Exato. Exatamente. Aí o discurso será esse. Ela é descontrolada, ela tem um louca. transtorno, Isso. ela precisa ser internada, ela precisa ser, né? Como é que pode ter matado tratada. por isso? Ela não sabe perder, né? Que ainda tem a rivalidade. Exato. Como, Vocês falaram em 2023 exatamente. e eu lembrei de uma alteração que teve legislativa também na área do direito de família relacionada à violência. O ciclo de violência, quando a pessoa tem filhos, né, o casal que tem filhos, ele continua com a obrigatoriedade da guarda compartilhada. Sim. A regra geral do Código Civil, a guarda tem que ser compartilhada, salvo exceções. E aí, só em 2023, que a gente foi ter uma lei que alterou, dizendo assim, epa, a guarda é compartilhada, mas se houve medida protetiva e se a violência nesse seio familiar, essa guarda vai poder sim ser unilateral, Sim, até sim, que se claro. avalie aquela situação. Sim. Isso é tão óbvio, mas isso Sim. teve que ter uma lei. Uma E essa lei lei pra foi dizer agora, isso. foi em 2023. E ela até hoje não está sendo aplicada na Bahia corretamente. Para a gente conseguir, às vezes, uma liminar dessa guarda unilateral, a gente tem que fazer agravo de instrumento para ir para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça, que é no segundo grau, dar uma decisão de uma guarda do que é óbvio. Se a pessoa está com uma protetiva para não ter relação com aquele outro que já a agrediu ou violentou dos outros tipos de violência que a gente conversou, como é que essa mesma pessoa, você vai ter que gerenciar uma rotina? Qual Exato. escola nosso filho vai estudar? Qual religião? Não faz Qual o tratamento sentido, de né? saúde? Não faz sentido. É incoerente, Assim. é. É incoerente. Isso. Então, assim, as leis sob a ótica de gênero são muito recentes. Aham. Sim. O feminicídio Muito virou Crime. Crime autônomo esse ano. esse ano, Imagina. 2025. Final de 2024. É chocante. É muito. E trazendo isso, né, do que vocês estão falando, isso é tão complicado que se nós formos para a lei de alienação parental, que é uma outra lei que está em discussão, Hashtag né, revoga a atualmente. lei. Exato. Por quê? Justamente por esse uso, né? Quer dizer, esse uso indevido por homens violentadores Exatamente. de alguma maneira, né, se utilizam disso, se utilizam, por exemplo, de não poder estar próximos aos seus filhos, como se estivessem antes, né, não poder estar próximos dos seus filhos por conta da medida protetiva, e aí isso vira a favor dele. Então, assim, isso está sendo extremamente, né, utilizado pelos esses homens. dias, eu tenho muitos anos que eu não assisto novela. Eu até brinquei vindo aqui antes com Tati, que eu tive uma pessoa da minha família que estava internada e eu fiquei assistindo uma novelinha enquanto acompanhava essa pessoa no hospital. Sério. E aí teve eu até filmei para depois buscar e fazer um informativo sobre isso. Era uma mãe ameaçando um pai, na novela da Globo, né? Chama Vale Tudo a novela. Aí tinha um pai que era porteiro ou trabalhava na área de segurança, e a mãe falando assim, olha, se você não regularizar essa pensão, eu vou entrar no processo com você. Aí ele ameaça, você vai entrar com o processo? Pois então eu vou dizer ao juiz várias coisas sérias. Aí ela, que coisas sérias? Que no aniversário dele, você que organiza os aniversários todos os anos. E, na verdade, se for para ter pensão regularizada, vai ser um ano de cada um. Então, ele cria situações ali, Sim. manipulando como Sim. se a mãe, para desencorajá-la, né, de entrar na justiça, e querendo já criar contextos. De você, então, vai ficar uma semana comigo, e eu vou fazer o que eu quiser na minha semana. E é o contexto E da é- alienação. E é o contexto da alienação. Se E aí, você não deixar, é alienação. Aí Exatamente. a cena, inclusive eu quero até depois ter um tempinho pra fazer, né? Que a correria às vezes deixa. Mas eu achei interessante isso, porque essa é a verdade. Quando, se a mulher fosse buscar seus direitos, inclusive pros seus filhos, ela vai sofrer através da lei de alienação Sim. na verdade, uma bomba pra sua vida. Sim. E aí, se eu não deixar. A criança chorando, não quer ver o pai hoje. Ah, então, se eu não deixar, vai ser alienação parental. O cara tem um monte de medida protetiva, fez e aconteceu, tá de tornozeleira eletrônica, Eu descumprindo um monte de medida. Eu preciso sair da cidade Mas para se não ele não morrer, compra- mas é alienação Mas é parental. alienação parental. Então, assim, eu, inclusive, sou uma das apoiadoras da revogação dessa Sim. lei. Essa lei foi, na verdade, um mecanismo de violência, mais uma vez, Mais uma vez. do ordenamento jurídico Sim. contra as mães, Exato. que estão ali todos os dias fazendo e acontecendo para que seus filhos mantenham um mínimo de dignidade, usando Sim. toda a sua rede de apoio familiar, às vezes, para pagar uma boa escola, para acordar de manhã e fazer a merenda, para levar a lancheira, para pegar na escola, para toda a rotina doméstica e social daquela criança, para uma pessoa, né, o genitor, como eu gosto de falar, querer desqualificar todo aquele trabalho por conta de um direito que ele não está cumprindo. Então, Ele assim, não é como- cumpriu Ele não cumpriu anteriormente. Mas Então, ela quem- é usada muito para isso. Mas quem dá esse aval a ele é a sociedade.
Sim, Essa é a sim, questão. sim. Eles agem dessa forma, né? E utilizando a própria lei a favor deles, como Sim. a Andrea trouxe aí. Mas a medida protetiva está me impedindo de ver o meu filho, eu tenho os meus direitos. Então, a própria sociedade valida isso para eles. Sim. Infelizmente, é o que é, né? Como quando a gente fala, parece que é exagero, mas não é. Né? Às vezes eu converso com alguns amigos e tudo mais, e assim, em tese, né? Não sou machista nem nada, mas quando a gente faz alguns comentários, aquilo que já está enraizado, a reação natural, né? De algumas coisas que eu falo é, não. De novo esse assunto. É porque tá tão enraizado que nós não percebemos. Exatamente. É o olho revirando quando fala algumas coisas, algumas pautas assim. Mas, gente, é o que é. Quando a gente abre a boca para dizer assim, quando um ser humano nasce homem, branco, heterossexual, ele já está no topo da pirâmide social. Sim. Aí quando a gente vai falar isso em uma roda de conversa, é olho revirando. Você de novo. Olho revirando, não tem nada disso hoje em dia. E quem é que fala não tem nada disso hoje em dia? É um homem. Sim. Geralmente branco e hétero. Que fala justamente isso. Então, assim, existe, gente. Existe. Sim. Por mais que não esteja existindo para você, mas abrir os olhos para que existe sim. É a mesma coisa de a gente não sofre um racismo, mas a gente sabe que existe. A gente tem que validar e tem que abrir os olhos para isso. Sim. Então, se nós somos mulheres e estamos dizendo que sofremos machismo, que isso existe e é real, os homens que estão ali ouvindo isso, no mínimo, sem arrogância e com humildade, ouvir. Prestar atenção e não invalidar. Sim. Isso já é um machismo. Já é. Já é uma violência. Eu não sou né? machista de jeito nenhum. A invalidação já é uma violência. Exato. E nós, mulheres, reproduzimos esse machismo. Também. Apesar de não sermos machistas, porque somos vítimas disso, mas a gente reproduz. Sim. Porque estamos nessa cultura. Exatamente. Estamos. Exatamente. Então, algumas forte. falas, né, na própria educação, por isso que, né, a gente fala muito da educação da criança, ela é extremamente importante se nós, né, quisermos mudar essa realidade. Total. Porque nós reproduzimos isso nas nossas, na educação infantil, isso, as escolas reproduzem isso. Dentro, né, dos espaços escolares, que é um espaço no qual a criança passa a maior parte do seu tempo. Então, assim, as divisões, né, do que é de menino, do que é de menina, as divisões do que um pode fazer, do que o outro não pode, a forma como se portar, a forma do que um pode falar, até as profissões, né, são interessantes, como são estigmatizadas, né, então a escola, ela tende a colaborar para a perpetuação do machismo e consequentemente, para a perpetuação da violência. Os primeiros laços sociais, né, começam lá. Sim, né? sim. Então, se muda ali, logicamente vai mudar depois, sim, né? Na sociedade como um todo, né? A gente estava falando, inclusive, dessa emancipação feminina financeira, sobre a mulher não estar mais dependente financeiramente para ser mais fácil o processo dela de alforria dessas violências. Mas eu digo, ainda tem uma questão muito séria. As mulheres estão envoltas nesse cenário de violência e mesmo quando estão com esse financeiro ali disponível para poder seguir suas vidas, elas têm uma grande questão, que são os enlaces sociais de culpa para que ela não tenha essa coragem. Sim. Então, quando a gente está falando de um processo de educação também, é como se ela estivesse dando um mau exemplo para esses filhos. Sim. É como se ela estivesse desqualificando uma família. Então, assim, é muito... São várias vertentes de uma violência, não é só uma resolução. São muitas áreas para a gente conseguir englobar, né? E o que mais me dói mesmo, eu falo que me dói porque é triste, a gente vê ainda o acúmulo de atividades que essas mulheres têm com seus lares. E assim, um homem entrou com uma fralda, joga um confete. Tipo, não, ele tá fazendo mais. Vai do ano. Ele tá fazendo. Ele dá banho. Ele dá banho. E assim, as mulheres fazem isso e não tem todos os porque dias. É o prato da casa pra elas. Mas assim, ou não fazem porque tem outra rotina e outra questão ali social de divisão de tarefas. E as pessoas não veem isso com bons olhos. E é muito triste isso. Porque é como se você estivesse reforçando ali até atividades simples das dinâmicas familiares, como se tivesse que ser algo naquele formato. E aí eu acho assim, que como é que a gente vai, ao meu ver, e aí até o que a Flávia disse, é só pela educação. A gente só tem como fazer essa transformação social, educar. Falar sobre esses temas, conversar, pra gente, inclusive, deixar as pessoas desconfortáveis. Como você falou agora, de ser
antirracista, de ser Sim. combativo com relação de gênero, eu tinha muitos amigos. Eu falo tinha porque tem alguns que eu não quero mais que sejam meus amigos. Que quando eu falava assim, aguarda, como é que tá das crianças? Como é que tá? Seu filho tá ajudando? Tá o percentual lá no salário. Eu falo, e esse percentual paga as despesas da criança? Mas é o que a lei diz. Eu falo, nossa, mas quando você era casado, você ajudava na rotina, você pagava muito mais do seu salário, mas agora eu tenho que viver minha vida, né? E assim, agora eu tenho responsabilidades até com o meu enteado, eu falo, nossa, como se sentem confortáveis em realmente virar as costas. Acabou a conjugalidade, acabou a relação afetiva com aquela mãe, e agora a parentalidade, então ela não precisa ser tão especial, porque eu não tô, né, com a mulher, então... Só que isso é todos os dias, gente. E aí eu falo, a gente precisa deixar esses caras desconfortáveis. Sim, exatamente. Sim. Eu não tenho interesse em ter uma pessoa dessa no meu convívio, sinceramente. Com certeza. Eu não quero ter essa pessoa que seja da minha família, mas eu não vou querer estar de conversinha aqui, não é uma pessoa que me atrai até no sentido de você ter... eu acho que nossas amizades e nossos amores e nossos afetos, ainda que sejam pessoas da nossa família que a gente admira, a gente tem que admirar essas pessoas. Claro. Sim, Se essas pessoas se tornam pessoas perversas, com crianças que nasceram deles próprios, Imagine. eu vou querer conviver com essa pessoa na intimidade. É. Então, nós temos que deixar essas pessoas desconfortáveis. Com certeza. Ter essas falas, se posicionar. Eu sofro muitas brincadeiras, porque no meu Instagram eu me posiciono sobre a ótica de gênero, e as pessoas, quando chegam em almoço, aí chegou a justiceira, chegou a exterminadora de macho. E umas brincadeirinhas assim que eu falo, que bom que estão brincando disso, é porque tá dando certo, então. Eu ia falar fiquem isso. desconfortáveis em falar coisas na minha frente. Sim. Ó, tome cuidado, porque ela não pode falar nada. Alguém fala, vai pegar um exatamente. prato. E você lava um prato? Tipo assim, como se eu não... As ironias. As ironias. Só que se a gente perceber nesse discurso, é porque ainda é muito desconfortável nos ouvirem. Sim. Mas a gente vai continuar falando. Nós estamos, até exatamente. criar um mundo melhor para essas meninas viverem. É. A gente precisa criar um mundo melhor para as pessoas viverem, para as meninas, para os meninos. E é isso que eu ia falar. E é interessante porque essa discussão, ela também... É sobre os próprios meninos. É sobre os homens, né? Que, os meninos que se tornaram homens. Né? E que homens serão a esses? gente já discutiu um pouco que homens serão esses e como é difícil para eles também serem homens num mundo machista. Sim, né? exatamente. É extremamente verdade, difícil. horrível. Extremamente sofredor ser homem no mundo machista, mas eles também não percebem isso, né? Que eles também sofrem com isso porque não conseguem falar sobre os seus sentimentos, não conseguem expressar, não conseguem, né, se mostrar vulneráveis. E isso é um peso muito grande. Não por acaso, não só o índice de suicídio, os índices de consumo de substâncias psicoativas é maior entre eles, índices de acidentes de trânsito, né? Que se a gente for fazer uma leitura do suicídio, não deixa de ser um tipo de suicídio também. Que é uma negligência. Então, assim, a falta de cuidado com a saúde. Então, tudo isso são formas de sofrimento masculino e que estão também pautados nessa cultura machista. Então, eu acho que isso também, e aí por isso a psicoeducação, né, como nós dizemos, é o que vai fazer a diferença. Que eles também se perceberem que quando essa equidade, né, acontecer entre nós, vai ser saudável para todas as pessoas. Todas as pessoas. Exatamente. E essa mudança não vai E a ser gente mais das fala- leis, né? exatamente, Não, acho que eu ia vai falar ter a lei agora. não dá conta. A gente fala não dá muito de conta. alteração legislativa, do pacote antifeminicídio. Quem dera que fosse antifeminicídio, que fosse evitar que o feminicídio acontecesse. Mas, infelizmente, as leis estão aí para punir já o agressor. Então, já trabalha na consequência, que, na verdade, não tem mais tanto... A prevenção, ela precisa ser anterior à legislação. Exatamente. E como é que previne? Educação. É começar realmente da base. Na base você não criar essa diferenciação entre coisas de menina, coisas de menino. A coisificação da própria mulher. Quantas piadas machistas de mulher e carro não se emprestam. Eu já fui para congresso de direito, onde o palestrante falou essa piadinha e todo mundo deu risada. Ou seja, coisificando a mulher. Quando você equipara a mulher a um carro, você está dizendo também é minha propriedade. E se é minha propriedade, eu faço dela o que eu quiser. Sim, eu vou te devolver pro seu pai. Sim. Perfeito. Eu vi isso ontem na rede social. Então, nos mínimos veja que detalhes, as violências são cotidianas. Nos mínimos detalhes que a gente precisa fazer a mudança. Sim. Com certeza. Gente, eu queria agora passar, né, para uma outra pauta aqui dentro do nosso contexto, trazendo um pouco esse olhar, né, de um alerta até
para um autocuidado, né, que nós precisamos ter com nós mesmas. A gente vai falar também, posteriormente, sobre a questão do autoconhecimento, né, e de como isso pode trazer benefícios para a vida da mulher. Mas, antes disso, falar sobre o autocuidado propriamente dito. E quando a gente traz esse autocuidado, o que seria? Seria na prática mesmo de um autocuidado, que coisas que parecem óbvias, mas às vezes a gente está negligenciando e podendo deixar, né, evitando que algo aconteça conosco. Então, eu quero trazer uma situação que foi recente, que aconteceu com uma menina, né, com uma mulher de, acho que 30 e poucos anos, Bruna, em São Paulo, né, que ela saiu da casa do namorado, estava chovendo. O namorado iria levar ela em casa de moto, porém era muito longe a casa dela do namorado. E ela disse, não precisa, vou pegar o metrô e pego um ônibus e chego na minha casa rápido. E ela foi, né, pegou o metrô. Quando ela soltou do metrô, o ônibus já tinha passado. E aí ela avisou o namorado que tinha perdido, né, o ônibus. Ele fez um valor para ela, né, um Pix, para ela pegar um Uber. Só que o celular dela estava descarregando. Então, assim, você percebe que é uma sequência de infelizes acontecimentos que vão acontecendo até culminar, né, no que aconteceu de fato. Então, ela não estava com o celular carregado, parou em uma banca de revista para carregar o celular, cobraram a ela R$3 para ela carregar o celular, ela não tinha R$3 para carregar o celular. Então, ela não carregou o celular, não pôde chamar o Uber. O que ela decidiu fazer? Ir para casa a pé. E aí, era perto, relativamente perto da estação do metrô, mas, infelizmente, foi o suficiente para acontecer o que aconteceu com ela. Ela tomou a decisão de ir a pé para casa e, óbvio, a gente precisa ter o direito de ir e vir na rua, sem sofrer nenhuma violência. A gente pode estar 1h da manhã na rua, sem roupa. Ninguém tem o direito de chegar perto da gente e fazer nada com a gente. Nem de falar e muito menos de tocar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é esse o mundo que a gente vive. Essa é a pauta que eu quero aqui trazer, assim, e deixar muito claro nessa oportunidade de fala aqui. A gente precisa se cuidar e se preservar em relação ao que está ali fora, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente na próxima esquina. A gente está vulnerável o tempo inteiro. Então, se a gente pode evitar de qualquer forma que seja, a gente precisa evitar. Nesse caminho que ela estava fazendo para casa, em uma das calçadas que ela passou, a câmera gravou tudo, né? Ela foi atacada por um cara que estava ali passando na calçada também, um oportunista. Nesse caso específico não foi um conhecido, né? Que raramente acontece isso, mas foi um homem oportunista que já tinha cometido outros crimes anteriormente. Depois a investigação chegou a essa conclusão, mas ele atacou ela. Atacou ela e, a princípio, parecia que era um assalto, mas depois ficou claro que não era bem esse o objetivo dele, apesar dele ter levado os pertences dela, mas ele a violentou e depois descartou o corpo dela no fundo de um estacionamento, logo ao lado de onde ele abordou ela. Né? Tudo isso mostra na filmagem, ele atacando ela, né, abordando ela, e depois os dois somem da cena da câmera. Então, ela tomou a decisão, né, de ir para casa a pé. Era para ela ter chegado em casa na paz, né, dela, tranquilo, para ver o filho dela e tudo mais, tomar conta do filho, mas ela não chegou. Porque tinha um lobo mau no caminho que a atacou. Então, a gente precisa, de verdade, ter essa noção de que a gente vive em um mundo que é perigoso pra gente. Todo mundo tá à mercê de perigos diversos todos os dias, homens, mulheres, crianças, todo mundo. Mas aqui a gente está trazendo esse recorte, né, em relação a nós mulheres, em relação às violências que sofremos diária e cotidianamente. E a gente precisa realmente ter esse senso de autocuidado, né, de não estar tão vulneráveis assim, mais do que já estamos, né, sentadas numa cadeira de praia, no meio de bilhões de pessoas, a gente já está vulnerável de sofrer alguma violência. A gente vai no médico, né? Quantos No casos médico. tem? Exato. Teve uma exposição na Bélgica em 2018, mas ela rodou o mundo inteiro sobre sim. a culpa é minha, o nome da exposição, e isso. falava sobre desmistificando a questão da roupa Da das roupa. mulheres. E que a maioria das roupas dessas Perfeito. mulheres eram roupas de pijama, que elas estavam em Sim. casa. Eram roupas normais de Eram trabalho. roupas de frio, inclusive, porque... Então, assim, a gente tem que ter uma análise social que, na verdade, nós temos sim que nos cuidarmos das melhores formas, principalmente no sentido psicológico, mas a violência, ela está em todos os lugares. Em todos os lugares. E isso é A perverso. qualquer momento. E porque a gente vive
eu falo assim, eu quero ver se um homem que sai aqui agora, numa rua da Pituba, pra atravessar a rua e pegar um carro, se ele tem medo de ser estuprado, como a Com gente tem. certeza não. Se fosse à certeza noite, com medo de ser sequestrado, de fazer um monte de bobagem. Exato. Gente, não tem. Esse medo é um medo constante das mulheres. Eu brinco, Sim, minha mãe sim. ensinou a gente desde pequenininha, se a gente estiver sozinha, pra gente se fingir de doida, que vão achar que a gente é maluca. Olha que Tá. loucura. E aí mandava Já porque afastava os homens. Aí hoje, olha, assim, nossa, coitada de minha mãe. Ela criou 2 meninas, gente, do interior. Ela falou isso de uma forma, minha mãe, muito brincalhona, mas Sim. era a forma que ela tinha De pra proteção. falar assim, filha, tem violência. Se qualquer coisa de assim, proteção. de proteção. De proteção. Que triste. Isso. Triste. Hoje eu olho assim, que grandiosidade ela teve, Sim, porque a gente que aprendeu isso. criatividade. Porque desde criança, se eu tô sozinha na praia, às vezes eu sinto, eu começo a me fazer que eu sou doida. E as pessoas realmente se afastam. Que loucura. Mas foi uma coisa que foi criada. Que bom que ela teve essa criatividade, mas que triste uma mãe ter que pensar em algo para as crianças driblarem. proteger. E mesmo assim, às vezes não vai dar conta de proteger. Carla, Sim. isso que você tá falando aí, eu também ouvi na minha adolescência crescendo, e teve 2 coisas dessas que você tá trazendo aí também, que me marcaram muito. Que, primeira, se alguém tentar fazer alguma coisa contra você e você estiver no meio da rua, desmaie, finge que desmaiou. Se jogue no meio da rua, na calçada. E a segunda se um homem for tentar te violentar ou algo assim, finja que está gostando. Meu Deus, que coisa horrível. Porque eles não gostam que você esteja gostando. O Né? O objetivo prazer deles não é deles, isso. o prazer deles, né, de quem violenta uma mulher é justamente o controle e o poder, não é o sexo em si. A violência contra a mulher, né, física, sexual, ela não é sobre prazer sexual, ela é sobre Prazer em controle, poder, ela é é sobre poder, ela é sobre sadismo, é sobre perversidade. Então essas 2 coisas, né, sua mãe tentando proteger vocês, as mães pra se tiveram que fazer de criar, doida, Criar estratégia. exatamente, Pra estratégia. você sobrevivência. não despertar o Estratégias. tesão, vamos assim dizer, né, que a pessoa tem. Estratégias de triste, sobrevivência. né? Exatamente. Que triste. Que triste. Triste viver num mundo Triste que nós viver precisamos de estratégias. Eu lembrei destas disso. estratégias de Eu lembrei sobrevivência. disso num processo meu terapêutico, em uma sessão, que eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei dessa fala de minha mãe. Eu fiz, mãe, ela, eu mandava, vocês lembram? Eu fiz, nossa. Tipo assim, Veja. que coisa, como ressoa às vezes em uma outra coisa. E acabou que foi isso que me livrou de uma Uma situação. de uma situação, em um lugar super seguro e tal, com uma pessoa muito conhecida. E eu fiz isso e deu certo. Eu fui uma das poucas que não fui vítima do coito padrão, como a gente fala. Não que eu não tenha sofrido assédio, porque eu sofri. Sim. Mas não teve nenhum tipo de Todas violação, nós. porque eu fiz isso. Sim. Sim. E a pessoa ficou assustada e foi o tempo que eu consegui fugir. Mas assim, é muito sério a gente Muito. ter que pensar em conversar com nossas crianças sobre isso. Sobre E aí, estratégias. como é que... Aí eu não sei. Como é que vamos mudar, além de educação? Eu não sei, porque eu acho assim, a natureza humana, ela é violenta, né? Que a gente volta pra questão da natureza humana. Nós somos seres violentos, nós somos seres perversos. Eu digo assim, a sociedade. eu não quero acreditar nisso. Você que não... então me diga, que eu também tenho alguns sinal de esperança, porque é triste. O meu é que nós não somos, que nós, a sociedade nos transforma. A sociedade nos Sociedade, transforma. Que bom, então. Volta pra Eu esperança, também. porque eu li isso algumas vezes. Eu quero crer que a sociedade nos transforma, que nós temos muito mais a palavra essência talvez não seja a melhor, mas que a nossa Natureza. personalidade mesmo, ela seja a de paz, Moldada. a de diálogo, a de compartilhamento, de cooperação, mas aí inúmeros fatores também, né, culturais, de Contribui. competitividade, né, de Próprio o próprio capitalismo que nos Exatamente. coloca, né, nos impõe Isso. essa competitividade, nos O tempo impõe todo, né? o estresse, nos impõe O cortisol, o vício do e aí isso acaba a cultura da violência que vende e que nos impõe. Então assim, porque e aí, pensando em outras, né, violências as quais eu também estudo, algumas, elas são muito menores do que nós acreditamos. Só que como nós vivemos uma mídia que impõe a violência, nós acreditamos que esse é o modo de
de tudo, né? De toda a sociedade. E não é, tem muita coisa acontecendo não violenta, Exato, né? tem. Dentro Mas não é dos propagado. próprios, Não é exato. propagado. Não é propagado. Dentro Porque dos propagada próprios é uma sistemas, por violência. exemplo, prisionais, né? Nós temos Coisas muitas Eu gosto de coisas falar assim, até para ter importantes. esperança. O mundo está melhorando. Se a gente pensar que há 100 anos Ah, são pessoas sendo vendidas no mercado claro. modelo, Sim, guerras sim. e legitimações de violência. As mulheres em casa sem poder Sim. estudar, sem poder trabalhar. Só que a gente tem acesso hoje a muita informação ao mesmo tempo. Esses Exatamente. dias, Então aí parece que não está melhorando. esses dias num evento, até sobre, estava se falando sobre violência contra a mulher, um evento na faculdade, um dos temas era esse, e era uma mesa de psicologia jurídica. E justamente uma aluna falou, mas eu não vejo mudança. E aí eu resgatei isso. Aí eu falei, opa, espere um pouco. Há um tempo atrás, nós não teríamos nem mulheres nessa sala. Exatamente. Eu gosto E nós sempre de não fazer. estamos falando de 200, 500 anos. Nós estamos falando de, sei lá, talvez 50, 60. Não podia divorciar, não podia ter conta na teria. caixa Podia econômica. Nós não podia teríamos trabalhar. sequer Isso. chance de CPF. falar sobre isso. Exato. Então, assim, isso e foi em um tempo relativamente curto essa mudança, se a gente foi. pensar na história, né? mas Pregressa. é aquilo, Então, né? Podíamos há votar e ser mudanças, votadas. exato. Tudo é a parte Trabalhar, de você formiga, falou né? do trabalho, nós precisávamos de uma autorização. Mas lá atrás, Minha minha avó avó. não tinha conta. Então, nós não tinha que usar a estamos conta falando do meu avô. de 200 O anos. estatuto Nós da mulher estamos- casada foi a evolução. isso, é. Autorizar. Então, imagina. Eu tenho Então, uma palestra minha que eu gosto de botar as tem- conquistas por é. ano. E aí você vai vendo assim, como Sim, fomos evoluindo, sim, né? sim. As lutas Existe. das mulheres por melhores condições de vida. De vida. Ainda parece lento, lento. Mas houveram muitas mudanças. Muitas. Meninas, para a gente caminhar aqui para o fechamento, né, do nosso papo, que tá maravilhoso. A gente poderia passar muitas horas aqui falando sobre isso. E com certeza teremos outros encontros para falar. Eu queria que a Andrea trouxesse um pouquinho, né, já puxando dessa pauta da psicoeducação que você trouxe, que é super importante, né, para todos, mas trazendo aqui para o viés, né, em relação à violência contra a mulher, os efeitos, né, que o autoconhecimento tem para a autoestima das mulheres, Sim. para fortalecimento da autoestima e como isso pode impactar diretamente na qualidade das relações que essas mulheres têm. Sim. Assim como, né, a psicoeducação, o autoconhecimento é um caminho, né, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas também. O autoconhecimento, ele é um caminho de compreensão. Nós falamos muito aqui sobre algumas mulheres que se mantêm nesses ciclos, que muitas vezes elas se separam daquele homem, mas elas começam a se relacionar com outros também violentos. E isso é perpetua um algo ciclo. comum. Isso é algo comum, né? Isso. Quando nós trabalhamos com as mulheres, nós percebemos isso. E isso está relacionado a esse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele vai trazer por que eu me mantenho nisso? O que está na minha história que me traz para isso? O que, de alguma forma, é interessante, porque às vezes a gente não consegue nem pensar sobre isso. Mas, mulheres, por exemplo, que tiveram uma história de violência dos seus pais, e aí pais e mães, como uma forma de educar e uma forma de amor, ela pode associar o amor à violência. Exatamente. E só o autoconhecimento é que vai fazê-la perceber que aquilo, na verdade, até tinha um cunho de amor, ok, de cuidado, mas que era aquilo que aquelas pessoas podiam dar naquele momento, Exato. mas que ela não precisa se manter nisso. E replicar. O olhar, então, assim, o autoconhecimento vai nos trazer autoestima no sentido de que eu me fortaleço para lidar com aquilo, eu me fortaleço para sair daquela relação, aquela relação na qual o homem diz, mas eu cuido de você, mas eu te protejo, mas eu te garanto, né, uma vida financeira boa, e aí ela começa a perceber que ela pode fazer isso por ela, só que para isso só olhando para dentro, né, aí olhando, né, pegando um pouco de Jung, a gente precisa olhar para a sombra, a gente precisa olhar para dentro, precisa olhar para as nossas feridas, para os nossos traumas também, porque nós falamos aqui,
Os homens têm os seus, mas as mulheres que estão nesse processo também têm os delas. Sim. E aí a gente, como trabalhar isso, né? Então o processo... É tampa e panela, né, dela? Sim, o processo... Infelizmente o fato é esse, né? Que uma mulher que sofre violência e o homem que violenta essa mulher, de alguma maneira estão se encontrando ali por alguma razão. Exatamente. É um encontro. Então, ambos precisam se autoconhecer para que isso não aconteça mais, né? Então, com essa fala maravilhosa aqui de Andréa, né? Essa contribuição incrível e de todas aqui, a gente finaliza, né, esse episódio. Muito obrigada, meninas, pela participação. Carla, por favor, deixe suas redes sociais pra gente. No Instagram é @calborba e tem o site também do escritório, que é www.calborba.com.br. Ótimo. Tati, por favor. Instagram também, @tatianepereira.adv. E o site também do escritório é www.tatianepereira.com.br. Ok, obrigada. Dea? No Instagram, @ubuntu convida, de convidar. Vai ser um prazer poder conversar por lá também. O meu é @loma_marques com K. E vai ser também um prazer conversar com qualquer um que queira nos contactar. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada. E não esqueçam de curtir e compartilhar com todo mundo.